Salmos 30, do verso 11 ao verso 12, eu quero ler com vocês. Todos acharam? Digo amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: mudaste o meu pranto em dança, tiraste a minha veste de lamento e me vestiste de alegria, para que o meu ser cante louvores a ti e não se cale. Ó Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, diante da tua palavra, nós nos consideramos expostos, completamente nus, porque não há nada que possamos esconder à luz da tua palavra. Porque a tua palavra é essa lâmpada que ilumina o nosso caminho, é essa candeia que está diante de nós, nos ajudando não somente a viver, mas a nos relacionar contigo. E diante da tua palavra, os nossos corações se abrem, porque reconhecem, como nós cantamos agora há pouco, que não há outro bem maior que o Senhor nas nossas vidas. Que não há, Deus, outra delícia mais maravilhosa que viver em tua presença. Que não há outra experiência, por mais maravilhosa e fantástica que seja, do que louvar e engrandecer o teu nome. Tudo isso que nós fizemos nessa noite foi honra, louvor e glória ao teu nome, porque sabemos que o Senhor é digno de receber louvores até melhores, Pai, que os nossos. Nós somos imperfeitos, nós somos falhos, mas nos unimos, Deus, em adoração, para reconhecer que o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a adoração. É por isso que nossos corações já se sentem à vontade quando começamos a cantar e louvar a Ti. Recebe, Deus, cada louvor e me auxilia nessa palavra tão especial dessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite o Espírito Santo me apresentou o desafio de falar, de ministrar sobre louvor e adoração. Sobre louvor, adoração, sobre música. Em que lugar a música da igreja, a música do povo de Deus, suas celebrações, seus momentos de cântico e adoração, estão dentro da espiritualidade cristã. Você parar para pensar, música é uma coisa que está em todas as civilizações. Toda civilização humana tem música. Já percebeu isso? Toda civilização humana já produziu música, deixou como legado também algum tipo de música. Nos Estados Unidos, por exemplo, na era da escravatura, surgiu o Black Spiritual, né? Que é um tipo de música muito bonita. Se você já teve oportunidade de assistir aqueles filmes, né? Onde tem aquelas igrejas batistas com aqueles negros e negras norte-americanos cantando, aquela coisa maravilhosa, a voz lá em cima, todo mundo dançando. Aquilo ali é o produto de um tipo de povo. Mas se a gente for parar para pensar no nosso tipo de música, por exemplo, nós temos o nosso samba. O samba é um estilo musical brasileiro. Todo lugar tem música. Todo lugar produz algum tipo, algum estilo de música, mas não somente isso. Todo lugar também produz instrumento musical. Em toda cultura, em toda civilização, você também vai ver instrumento musical participando ali da vida do povo, ajudando cada povo a interpretar a sua própria vida. Quando a gente escuta a música que um povo produz, nós estamos escutando a interpretação que aquele povo dá da sua vida, dos seus sofrimentos, das suas mazelas. Os seus queixumes estão ali. Existem tipos de música mais politizada, existem outros tipos de música não tão politizados, existem músicas românticas, existem músicas mais agressivas, né? Podemos não gostar de um determinado estilo de música,
Tem gente, por exemplo, que gosta de samba. Já tem gente que não gosta tanto de samba, já aprecia um MPB. Tem gente que já não gosta de MPB, gosta de uma música mais rock and roll, né? Metal. Já tem gente que gosta daquelas musiquinhas que já estão na moda aí, que é as músicas do K-pop. K-pop, vocês sabem que é essa música que hoje está viralizando os doramas. Tem algum dorameiro aqui nessa noite? Tem algum dorameiro? Deixa eu ver se tem dorameiro. Não temos dorameiro? Impressionante. Eu ia fazer uma brincadeira, mas já não vou fazer. Eu estava assistindo, falei com o Alex, eu estava... Hã? Ué? Tem dorameira oculta, a pastora Tisa falou que tem dorameira oculta aí que sabe. Eu estava contando para o Alex, fui levar ele em casa hoje, falando para ele que eu estava assistindo uma pregação, né? E um pastor pentecostal falou: irmão, vocês sabem que dorama é do diabo, né? Rapaz, foi tanto irmão olhando assim. E a câmera focou na face das irmãs assim, ó. Pelo amor de Deus, já proíbe tanta coisa, vai proibir o nosso doraminha de todo santo dia. Independentemente, irmãos, dos nossos gostos musicais, aqui todo mundo gosta de música. Pastor Dalma, onde é que você quer chegar, hein? Eu quero chegar, irmãos, primeiramente, nessa concepção ou nessa consciência de que a música é essa realidade universal, que faz parte, inclusive, da nossa própria vida. A música embala certos momentos da nossa vida. Eu lembro, por exemplo, dos bons tempos, né, da Copa de 94, que para mim foi a melhor Copa que eu já vi na minha vida. Meu pai vai discordar de mim e vai dizer que foi a Copa de 70. Mas eu não vi a Copa de 70, eu vi a Copa de 94. Com Bebeto, Romário lá na frente, hein? O negócio era outro, rapaz, era outra coisa. E eu lembro que todas as vezes que nós íamos cantar o hino nacional, rapaz, era um negócio de arrepiar. Era algo de arrepiar. Eu chegava a chorar, cantando o hino nacional. E nós assistimos a Copa do Mundo na casa de meu tio, que era pastor, né? Ei, rapaz, meu tio, que era o pastor da igreja, ainda tinha o costume de terminar o hino nacional e ficar glorificando a Deus, dizendo: é vitória, é vitória. E foi vitória. Mas também, se eu for vasculhar no meu coração algum tipo de música que tem embalado minha vida, também tem um especial, irmãos. E essa música já não é tão festiva e alegre. Acredito que não só para mim, mas para muitos de vocês que talvez tenham tido a infelicidade de enterrar alguém muito querido e amado para vocês. Eu lembro que no dia que nós enterramos uma querida tia nossa, tia Varde, a música que foi marcante naquele velório, com as irmãs de tia Varde, conosco. Tia Varde era irmã de minha avó. Era uma música que dizia assim: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E a música acaba tendo essa capacidade, esse poder de mexer com a gente. Mas por que isso acontece? Por que a música tem essa relevância no nosso modo de nos relacionar com Deus? O culto de hoje, irmãos, ele vai ser um pouco diferente o sermão. Ele será um sermão didático.
Ele será um sermão para talvez nos ensinar a voltar, aqueles que não estão ainda, a voltar a compreender a importância de momentos de louvor e de adoração, não somente na nossa vida individual, mas nos nossos cultos públicos. E a primeira coisa que eu quero pensar com vocês acerca da música, do louvor, da adoração, segundo aquilo que as Escrituras vão ensinar, a palavra vai dizer isso, e hoje a gente vai viajar um pouco na palavra. Porque talvez isso vá sendo quebrado quando a gente volte para a palavra. Quando a gente volta para a palavra, volta a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor. A primeira coisa que nós vamos entender nessa noite é que para a palavra, a música é uma realidade espiritual e relevante nas nossas vidas. E não somente nas nossas vidas, em toda a criação. Eu quero que você abra, não quero só... Aliás, que bom que a Lari não está ali. Abra, por favor, sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 38, do verso 4 ao 7. Jó 38, 4 ao 7. Salmo 30 foi só uma deixa para entrarmos aqui. Jó 38, 4 ao 7. Quando nós vamos para as Escrituras, nós vamos perceber que a música tem um lugar tão especial no coração de Deus, que ela foi algo criado por Deus antes mesmo da criação do ser humano. Você sabia disso? Antes de nós termos sido criados, músicas já eram cantadas nos céus dos céus, diante do Senhor Todo-Poderoso. Diz assim a palavra do Senhor, Jó 38, a partir do verso 4, do 4 ao 7. Onde você estava quando... deixe-me explicar, por favor, o contexto dessa palavra, porque ela é um pouco tragicômica. Jó está diante de Deus, se queixando porque ele está sofrendo muito. E Jó começa a fazer uma defesa ininterrupta da sua inocência. E diz: Senhor, eu sou um homem que sou fiel ao Senhor. Eu sou um homem que vive uma vida proba, ilibada, moralmente correta, ética. Eu faço tudo dentro da cartilha da lei. Mas de repente me vi privado dos meus filhos. Eu perdi meus filhos. Jó perdeu todos os filhos, irmãos, num triste incidente. Depois, Jó perdeu todos os seus bens. Jó ficou pobre. E finalmente, Jó viu a sua saúde afetada. E naquele momento de quase que absoluta privação, porque não foi absoluta, porque ainda Jó estava vivo, respirava, Jó começa uma série de discussões, não somente com os seus amigos, que o incriminam de estar tentando culpar Deus do infortúnio dele, mas também Jó reclama para Deus dizendo: Senhor, eu faço tudo correto e de repente a colheita de tudo está na miséria. E aí Deus agora chega, já no finalzinho do livro, e vai tirar satisfação com esse Jó que está tirando satisfação com Deus. E olha a resposta de Deus para Jó. Agora sim, Jó 38:4, Deus diz: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, já que você sabe tanto. Quem determinou as dimensões da terra? Certamente você sabe. E quem estendeu sobre ela a sua linha de medir? E os seus fundamentos, sobre o que foram postos? Ou quem colocou a sua pedra de esquina? Enquanto, e eu preciso que você preste atenção nesse enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Deus está dizendo o seguinte, irmãos: Jó, enquanto eu estava criando todas as coisas, você nem existia. Mas enquanto eu estava cantando,
os anjos, enquanto eu estava criando, os anjos estavam louvando e cantando a minha honra e a minha glória. Eu criava uma parte da realidade, um canto era entoado. Eu criava outra, um grito de louvor era bradado, vamos dizer assim. Mas, amados, eu acredito que um texto que melhor do que até esse nos informa, nos dá uma ideia de como a música faz parte da nossa espiritualidade. Talvez esse texto seja Apocalipse capítulo 4, que eu também quero que você abra. Vamos aos pouquinhos, vamos aquecer os nossos motores aos pouquinhos. Apocalipse 4, e como se trata de um texto longo, eu só vou ler daqui a pouco a partir do verso 8. Deixa eu aos poucos ambientar você nessa realidade poderosa do louvor e da adoração. E vocês vão entender porque eu estou colocando tão lá em cima o louvor e a adoração hoje nesse culto. Nesse texto, o apóstolo João está na ilha de Patmos. E na ilha de Patmos, Deus visita o apóstolo João. João está preso. Patmos era uma colônia penal dos romanos. E quando quando o anjo do Senhor chega lá em Patmos, o anjo do Senhor começa a fazer revelações sobre o que há de acontecer com a igreja e com o mundo em Apocalipse. E ali, naquele momento, Deus, o anjo do Senhor, chama João para ir ao próprio céu. João está na terra. E de repente o anjo do Senhor diz: João, agora suba para cá. E João vai explicar direitinho, dizendo: e eu subi em espírito. E olha só o que João encontrou e ouviu quando ele estava em espírito lá no céu. João começou a perceber, e eu fico me imaginando no lugar do João sempre que eu leio Bíblia. Eu fico imaginando João saindo de uma ilha que é uma colônia penal, onde provavelmente todo mundo estava quieto, em silêncio. Não existe festa na prisão. E de repente, à medida que João está subindo, ele começa a ouvir um barulho interessante. Ele começa a ouvir de forma progressiva vozes, instrumentos, pessoas cantando. Ele não está entendendo ainda o que está acontecendo, mas ele vai entender e nós vamos entender. Apocalipse 4, verso 8, diz assim: cada uma delas, e aqui João está falando sobre os 4 seres viventes que quando ele subiu no céu, ele viu anjos, arcanjos, querubins, serafins e 4 seres viventes adorando a Deus. Então ele diz: cada uma delas tinha 6 asas e era cheia de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite dizem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que as criaturas viventes davam glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos, outra categoria de ser espiritual, celestial, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está no trono e adoram ao que vive pelos séculos dos séculos. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: digno és tu, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Irmãos, na minha voz é muito feio
Eu só leio. Isso aqui não era lido. Sabe o que João diz? Que ele ouvia como se fosse uma multidão, que parecia o barulho de muitas águas, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Que enchia aquele lugar. Eu fico imaginando o seguinte, porque se o som de um bom ministério de louvor como o nosso é capaz de abalar as estruturas, as quatro paredes de uma igreja, eu fico imaginando os milhares de seres celestiais que estão agora louvando, adorando, honrando ao Senhor. Como deve estar o céu agora? Nós não estamos ouvindo, mas, meu irmão, o negócio está bom lá em cima. O negócio está bom. Há uma grande festa no céu. Há uma grande festa, uma festa bonita no céu. Mas sabe por que há uma festa bonita no céu? Porque existe um louvor forte no céu. E sabe por que existe um louvor forte no céu? Porque quem está lá sabe quem é o Criador deles. Sabe que esse Deus a quem eles honram não é somente o Criador de cada um deles, mas é o mantenedor. Sem aquele que está sentado no trono, nada subsiste. E é por isso que eles cantam com alegria, e com gritos, e com brados, e com coração, e com toda entrega. Olha, os 24 anciãos se dobram, lançam suas coroas aos pés do Senhor. Irmãos, se existe música no céu desse naipe, é porque Deus gosta de música. Vocês concordam? Vocês concordam que Deus gosta de música? E aí é que está. Eu acho que nós precisamos parar um pouco para refletir sobre como está a nossa vida de adoração. Como temos levado essa área tão importante para Deus, que talvez não esteja sendo tão importante para nós. Será que nós temos esquecido, amados, quando nós entramos esbaforidos, cansados, preocupados? Você sabe, né, que tem crente que entra na igreja, mas a cabeça dele já está na segunda. Está na segunda, preocupado com o que fazer, com decisão vai tomar, aflito. Será que nós não estamos errando em algum momento quando nós entramos em um lugar como esse, para adorar aquele que está sentado sobre o trono? E não temos banalizado esse momento. Eu digo isso, irmãos, porque é uma coisa triste até de se mencionar, mas eu fico triste quando em um período de louvor, hoje inclusive, quero louvar a Deus porque não vi isso hoje, mas quantas vezes eu estou ali na bateria e vejo que não vai começando o louvor, alguns de nós vão sentando, alguns de nós vão ficando com aquela cara de janela. Quando alguém fica com cara de janela, eu já sei que não está mais entre nós. Não está mais entre nós. E olha que nós não somos espíritas, nós somos protestantes. Mas não está, né? Quando começa, grande é o Senhor, a pessoa está aqui, ó, Senhor, e muito, aí começa ele, né? É assim, ó. Já foi, perdeu o sinal. Quantas vezes nós deixamos com que as nossas preocupações, ocupações, com que um celular nos desvie de um momento tão crucial e tão especial nas nossas vidas? Tem pessoas, inclusive, amados, e aí é que eu fico bastante preocupado com esse tipo de pessoa, como um irmão, que inclusive não está entre nós. Uma vez eu estava conversando com um irmão lá na igreja de Salvador,
e ele dizia assim: olha, Dalma, eu vou te ser sincero, para mim, não precisava ter momento de louvor na igreja. Para mim, o louvor é algo dispensável. Rapaz, eu fiquei nervoso com aquilo, porque eu já era do Ministério de Louvor, né? Eu falei, peraí, quer dizer que eu sou dispensável? Não entendi. Você não concorda, não? Eu falei, não, irmão, eu não concordo. Eu não concordo até porque a palavra diz que nesse exato momento, aquilo que eu acabei de falar para vocês, nesse exato momento, existem miríades de anjos adorando ao Senhor de uma maneira, porque ele se escandalizava, sabe por quê? Ele se escandalizava porque o baixista da nossa igreja não era o Alex, assim, comportadinho. O baterista da nossa igreja, sabe quem era? O pastor Dalmo. E tinha hora que o louvor ficava bom demais, e o pastor Dalmo não tocava bateria sentado, não. O pastor Dalmo ficava em pé e tocava bateria em pé. Consegue imaginar isso aí? Consegue imaginar? Uma vez, eu não sei quem foi, que num dos cultos eu estava saindo, alguém falou assim: pastor do céu, quando você toca aquela bateria, olha, só faltou ela falar assim, é de arrepiar, mas era uma senhora, então ela não ia falar de arrepiar. Eu falei para ela, irmã, é assim que a gente tem que fazer. Sabe por quê? A salvação foi um preço muito alto que foi pago por nós na cruz. Eu vou falar uma coisa para você, irmão e irmã. O mínimo que nós podemos oferecer a Deus é na adoração um coração quebrantado e contrito. E no louvor é uma festa. É uma festa. E não é por acaso que os cultos do antigo Israel se chamavam de festa. Era a festa da Páscoa. Era a festa das semanas, ou festa das colheitas, ou festa dos Pentecostes. Culto era sinal de festa. Se era sinônimo de festa, irmãos amados, nós não podemos transformar esse momento de profundo louvor e intimidade com Deus em mais um elemento formal das nossas vidas. O meu receio, irmãos, é que alguns de nós talvez já tenha caído numa espécie de formalismo tão grande que sejamos como esse irmão que achava que o louvor era dispensável. O que importa mesmo, ele dizia assim, o que importa mesmo é o momento da palavra. Porque na hora da palavra, Dalma, ali sim, Deus se manifesta. Será, irmãos? Será que a própria palavra, vai criar uma hierarquia entre um momento de louvor e um momento de pregação? Vamos lá? Preparados? Efésios capítulo 5, verso 18. Efésios 5, 18. Diz assim o apóstolo Paulo, palavra de Deus para nós. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito, falando uns aos outros com salmos. Sabe o que é esse falar uns aos outros com salmos? Pregar salmos, falar os textos de salmos. Mas depois, falando uns aos outros com salmos, hinos, já é música aí, e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Salmos tem um lugar especial no culto, palavra. Mas também cânticos, louvor, música também. Não existe, amados, essa hierarquia que às vezes muitos de nós, eu fico escutando alguns pregadores inclusive dizendo, né? Na minha época de membro,
eu estava lá e às vezes a gente recebia algum pastor que estava nos visitando, o pregador. Quando ele subia no púlpito, alguns deles subiam, assumiam um púlpito e gostavam de dizer assim: irmãos, agora é a hora mais especial do culto, porque Deus vai falar. Peraí, Deus não estava falando quando eu estava ministrando louvor? Porque agora é que Deus se manifesta. Peraí, quando eu estava tocando bateria, quando o ministro de louvor estava ministrando, quando você está lá na sua lavanderia, quando você está lá no seu quintal estendendo roupa e cantando ao seu Deus, Deus não está se manifestando ali a você, não? Quantas vezes você estava no seu quarto chorando, quebrada, arrebentada, se sentindo um nada, e de repente o mero fato de você cantar: se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, né? Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Deus não falou ao seu coração naquele momento? Irmãos, Deus habita. É isso que a palavra vai dizer. Salmo 22:3 diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Sabe o que isso significa dizer? Que quando você abre sua boca para louvar a Deus, Deus se faz presente. E sempre há uma palavra de Deus naquele cântico, claro, se aquele cântico foi inspirado na palavra de Deus. Sempre há uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de restauração, uma palavra de cura. Meu Deus, quantas vezes, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou compositor. E por que essa palavra veio no meu coração nessas férias? Irmão, já fazia uns 10 anos que eu não pegava o computador para compor nada. Nada. Sabe o que é uma fonte seca? Eu não entendia porque eu não conseguia mais sentar na mesa, pegar o meu violão e compor músicas. Eu tenho até músicas gravadas com a banda lá de Salvador. Quando eu vim para cá, uma das coisas que eu tive que abrir mão, já prestes a gravar um CD, Deus disse: nem pensar, não quero isso aqui agora, é para lá. Só que eu não sabia que era agora. De repente, deve ter uma semana? Deve ter uma semana, eu acho. Uma semana, né, Wanda? Que os meninos: pastor, tem que escolher a playlist da nossa Páscoa. E a gente vai. Só que a playlist da nossa Páscoa só tinha música mais lenta, né? Eu falei: meu Deus, esse povo não está compondo música mais animada para a Páscoa, não. Páscoa a gente não celebra a morte de Jesus, a gente celebra a ressurreição, né? E nada não achamos. Irmãos, num belo dia eu estou lá no meu sofá e eu começo a ouvir uma musiquinha na minha cabeça. Como o Espírito Santo me dava música. E eu: opa, rapaz, que melodia gostosa de ouvir. Peraí, peguei o celular, coisa que só quem compõe vai entender, não vai rir de mim não. Eu tô já foi. E sentei, compus uma música. Em 3 dias, compus outra. Eu acho que uns 5 dias depois, eu acho que eu comprei. Foi menos de 5 dias. Eu compus 3 músicas, irmãos. Para a glória de Deus. Aí eu fui lá na casa do Marquinhos mostrar as músicas. Falando: ei, rapaz, agora vamos passar pelo teste do professor de música, né? Passou no teste, Marquinhos? Irmãos, sabe por que eu estou falando isso para vocês? Eu sei porque Deus fechou a composição na minha vida.
mas ele nunca fechou a minha consciência de que louvar o nome dele sempre tem que ser em alto estilo. Para louvar o nome dele não dá para ficar com cara de bobo. Para louvar o nome dele, precisamos sim ficar de pé. Precisamos sim chorar quando o Espírito Santo tocar no nosso coração e a gente se sentir sensibilizado. Quando é para levantar a mão, levanta a mão, quebra esse chumbo em nome de Jesus. Levanta a mão. Terminou a música, você quer dar um brado de louvor? Uhul! Dê o seu brado de louvor. Sabe por quê? Novamente eu digo, nesse exato momento, anjos, arcanjos, querubins, serafins e milhares de milhares estão fazendo isso diante de Deus. Porque sabem que Ele é o Senhor. Irmãos, é tão importante para nós isso. E agora me permitam refletir aqui um pouco sobre isso mais detidamente. Que talvez vocês não saibam, mas nem sempre a igreja foi uma igreja tão musical. Foi Martinho Lutero, na Reforma Protestante no século XVI, que entendeu, com todo perdão aqui aos católicos, mas entendeu que o catolicismo tinha tirado esse momento tão especial da igreja primitiva. A igreja primitiva era uma igreja que cantava muito. Era uma igreja que louvava muito. O louvor era algo tão das entranhas da igreja primitiva, que quando os crentes, quando os primeiros cristãos eram levados para o Coliseu, para serem devorados vivos, sabe o que eles faziam? Cantavam ao Senhor. E deixava a cabeça dos imperadores e dos romanos em parafuso, porque eles estavam prestes a morrer, eles estavam diante de feras, mas eles louvavam como se fosse acontecer a melhor coisa do mundo na vida deles. Irmãos, foi Lutero que disse: precisamos devolver a música ao seu lugar de origem na igreja. Talvez vocês não saibam, mas Lutero foi um importante reformador, parte integrante da Reforma Protestante. Foi escritor de muitas obras teológicas e também compositor, porque ele entendia essa dupla importância da palavra e da música caminharem juntas, da pregação da palavra e do entoar canções. Eu não sei se vocês já ouviram aquela música belíssima, né? Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Peguei bem baixo, não foi? Martinho Lutero, música de Martinho Lutero. Martinho Lutero, percebendo uma igreja que transformou a música, o momento de louvor e de adoração em algo secundário, disse: não, precisamos devolver ela para o centro do culto. Quando cantamos, se Deus se manifesta, se Deus habita no meio do louvor, devemos dar importância a esse momento no nosso culto. Palavra e louvor, ou melhor, porque quando eu estava escrevendo eu fiz até essa correção. Música e pregação da palavra estão no mesmo status. Porque a música não está no mesmo status da palavra, entendam, mas está no mesmo status da pregação da palavra. Porque alguém de vocês pode falar assim: não, pastor, mas não é melhor confiar na palavra, porque a palavra não tem erros, por isso que eu não estou falando da palavra. E música tem, eu estou falando da pregação da palavra. Pregação da palavra tem erros, irmãos, está cheio de pregações, cheio de heresia, assim como está cheio de músicas
com heresias. Aqui não é uma questão de equiparar a palavra de Deus que está acima de qualquer outra coisa com a música, mas a música com a pregação. Não é possível nós chegarmos diante do Senhor, está acontecendo um momento de louvor e adoração, e eu pegar e falar, deixa eu sentar aqui, porque daqui a pouco que sim vai acontecer um momento especial, que é a palavra. Não, irmãos, Deus já está falando através da sua palavra com cada canção entoada nessa igreja. E muitas vezes nós nos privamos disso. Nós privamos de um momento de alegria, de refrigério. Olha, eu vou dizer para vocês, todas as vezes que eu estou naquele banco ali e começo o louvor, às vezes eu chego com o coração tão atribulado, tão cheio de preocupação. Pastor é assim, você está em casa, de repente uma pessoa liga, pastor, tal pessoa faleceu, pastor, acho que eu quero divorciar, pastor, estou saindo da igreja. Imagine, eu estou chegando, eu estou me arrumando, meu Deus do céu, e estou ouvindo o áudio, e a pastora Tisa está do meu lado, meu Deus, misericórdia, Jesus. Quando eu chego aqui, irmãos, eu começo a ouvir a Solange cantando, a pastora Tisa cantando, a Lu, a Andréia, o Max tocando, o Alex, o Marcos, a Wanda, todo mundo aqui do louvor. Comigo é assim. Sabe o que é essas coisas deixarem de existir durante esse momento? E sabe o que acontece? Eu respiro. Dá aquele alívio. Verdadeiramente, olha lá o Thomas, verdadeiramente a minha alma fica refrigerada. Pastor, mas isso a palavra também não opera? Opera do seu jeito, do seu modo. Mas precisamos aprender a adorar a Deus com essa alegria, irmãos. Ou pelo menos, voltar a adorar como Ele é digno de ser adorado. Eu quero finalizar com essa palavra. Com algo que as Escrituras vão nos ensinar, que é exatamente o modo. Se Deus quer ser adorado e louvado, de que modo Ele quer ser louvado e adorado? Não é do meu modo e não é do meu jeito. Porque se for do meu jeito, sabe como é que eu adoro a Deus? Do meu jeito? Você fala assim, tem que ser do meu jeito. Eu chego, vejo a música rolando e sento. Porque é o meu jeito. Já ouviu o pessoal falando? Não, o meu jeito de adorar é assim. O meu jeito de louvar não é levantando a mão. O meu jeito de louvar é ficando quieto, sentado no meu lugarzinho. Espera aí, mas quem tem que estabelecer o jeito não é você, é Deus. Você concorda? Então vamos ver como é que Deus quer ser louvado e adorado? Vamos abrir e terminar com esse salmo maravilhoso, Salmo 150. Como é que Deus quer ser adorado? Como é que Deus quer ser adorado? Tem coisas, amados, que só a palavra para quebrar de nós. Se não for a palavra, não muda. Mas em nome de Jesus, hoje tem peça enferrujada que vai desenferrujar em nome de Jesus. Vai. Olha só para vocês entenderem como é que Deus quer ser louvado. Olha como começa o salmo. Aleluia! Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no no seu magnífico firmamento. Vamos parar aqui? Que o primeiro versículo desse salmo já está dizendo o seguinte: louve a Deus no santuário, aqui, no meio do povo, na igreja. Quando entrar, abra essa boca em nome de Jesus. Quando entrar, destrava em nome de Jesus. E adora com o povo.
Celebra com o povo. Alegrei-me quando me disseram, se alegre com o povo. Mas também o primeiro versículo diz, louvem-no no seu magnífico firmamento. O que o salmista está dizendo é o seguinte: anjos dos céus, criaturas celestes, também louvem ao Senhor. O resumo desse primeiro versículo é o seguinte, irmãos: louve em todo lugar. Não existe um lugar onde você não possa adorar. Se você estiver sofrendo, passando por uma dificuldade, sem paz, você tem um alívio muito rápido. Talvez você não tenha a Bíblia acessível no momento. Sabe o que você tem? Sua boca, seu coração e um louvor. Louve! Louve! Tem uma música antiga, né, da Cassiane. Tá chorando, louve. 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 Seu louvor invade o céu. Mas para o seu louvor invadir os céus, você tem que louvar. Está sofrendo, está doendo, aproveite essa dádiva que o Senhor nos deu, de nós louvarmos e glorificarmos o nome dEle onde quer que a gente estiver. Versículo 2: louvem-no pelos seus feitos poderosos. Quando você louvar, é um outro jeito que Deus quer que a gente louve, ó. Quando você for louvar, louve também celebrando tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Quantos aqui nessa noite já foram abençoados por Deus? Levanta a mão. Alguém já foi curado pelo Espírito Santo? Levanta a mão. Quem já foi consolado por Deus? Levante a mão. Louve então pelos seus feitos. Louvar faz bem até a nossa memória, porque quando a gente está passando pelos sofrimentos presentes e começamos a louvar a Deus por tudo que Ele fez, a gente é alimentado por aquela fé que diz assim: olha, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se Ele foi bom ontem, Ele será hoje e será eternamente. Louvem-no pelos seus grandes feitos. Louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Nós não somos crentes interesseiros. Nós não louvamos a Deus apenas pelo que Ele nos dá, mas pelo que Ele é. Então, quando louvar também, inclusive isso aqui é uma peneira para você selecionar as músicas gospel que você escuta também. É uma música que glorifica os feitos do Senhor, mas também é uma canção que louva a beleza, a honra, a santidade, a grandeza, a majestade, a justiça dEle. Louve, louve, diga o quanto o Senhor é especial na sua vida, cante isso, celebre isso. Verso 3 para mim é uma das partes melhores, que talvez seja a chave que vai virar alguma coisa em nós. Diz assim o verso 3: louvem-no ao som de trombeta. Deixa eu traduzir para vocês: louvem-no com muito barulho. Louvem-no com muito barulho. Louvem-no com a lira e a harpa. Mas não é um barulho qualquer, é um barulho com harmonia. É um barulho com harmonia. É um barulho gostoso de se participar, de se ouvir. Louvem-no com tamborins e com danças. Aí, irmão, o que o salmista está querendo dizer é literalmente: louvem-no tirando o pé do chão mesmo. Tirando o pé do chão mesmo. Se muitos de nós tivéssemos a oportunidade de entrar numa máquina do tempo, daquela do
Martin McFly, do De Volta para o Futuro, que é coisa que José Lucas, não vão... Vocês já assistiram De Volta para o Futuro? Não, é da minha época. Eu tenho um quadro belíssimo que eu ganhei de minha esposa, do DeLorean, mas isso é uma conversa para outro dia. Se nós tivéssemos a oportunidade de entrar num carro que nos levasse para o passado, acredite, muitos de nós iríamos nos escandalizar como o povo de Israel louvava. Sabe como o povo de Israel louvava? Fazendo uma cirandinha de pessoas. E eles começavam a dançar em cirandas, em pequenas cirandas, louvando e celebrando ao Senhor. Era um grupo tocando tambor, ou tamborins. Era um outro tocando pífaro. Sabe o que é pífaro? É um instrumento insuportável. Eu não gosto do pífaro. Essa está ali, ó. É um instrumento agudo. No ouvido do povo. E sabe o que o povo fazia? Se alegrava. Se alegrava. Irmãos, talvez você diga assim: estou velho demais para dançar. Faça a sua alma dançar então diante de Deus. Só não chegue diante da presença do Senhor cheio de teia de aranha, cheio de prisões e cheio de regras que o Espírito Santo e que a palavra não criou. Deus quer que você vivencie isso. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressoantes. Sabe o que é louvar com símbolos ressoantes? É louvar muito alto. É louvar muito alto. Não é no momento de cantarmos aqui, a Ele a glória, ficarmos, a Ele a glória. Como se a gente estivesse com medo, sei lá, da chapa cair, pular. Não. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quando começarmos a cantar do jeito que Deus quer, sabe o que vai acontecer? Você vai sentir essa cadeira tremer. Você vai sentir a voz do irmão do lado penetrando o seu coração. Você vai conseguir perceber que verdadeiramente é muito bom quando nós louvamos e adoramos o nosso Deus. Pode dar uma salva de palmas para Ele. Vamos colocar de pé, irmãos? Vamos colocar de pé? Que tal a gente fazer um teste, hein? Que tal a gente fazer um teste? Um teste de que realmente a gente entendeu o recado. Hoje não foi indireta não, hoje foi direta mesmo. Vamos louvar a Deus com alegria. Eu quero que você, com todo o seu coração, diante do Espírito Santo de Deus, louve como se a gente estivesse começando o culto agora. Começamos agora, mas fique tranquilo que vamos terminar na hora certa. Então vamos começar como se deve começar diante dele? Não, Felipe, eu vou para a bateria, pode vir. Eu faço questão de ir para a bateria. Ai, irmão, eu tava ensaiando isso há muito tempo. Vamos cantar com muita alegria e começar do jeito que ele merece. Dê um brado de alegria ao Senhor. Foi muito fraco. Dê um brado de alegria ao Senhor. Aleluia. Vamos celebrar com alegria a Ele. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir.
sua voz, toda a igreja cantando juntos.